Viram? Então, bom dia, né? Para quem não pude dar bom dia ainda, que bom que podemos estar aqui. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Oremos. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua grande compaixão sobre as nossas vidas. Mais uma vez clamamos, Deus, para que o Senhor nos instrua, para que o Senhor nos capacite a inclinarmos o nosso coração para a tua palavra e para ti, Deus, te amando sobre todas as coisas. Possamos amar uns aos outros, exortarmos uns aos outros e que o Senhor continue, Deus, operando na vida desta igreja, porque conforme a tua grande misericórdia. E assim oramos em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então, abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6. Nós chegamos no que poderíamos chamar aí de uma nova sessão do Sermão do Monte. Tá? Então, abra em Mateus capítulo 6. Reforçar aqui que na próxima semana, né, a gente retorna com as classes divididas, porque a EBD nunca parou, né? Mas as classes divididas, na próxima semana, então, nós vamos retornar do segundo semestre na nossa Escola Bíblica Dominical, com um café de abertura às 8 horas da manhã. Então, 8 horas da manhã, você está convidado, né, convocado para estar aqui para o café. 9 horas nós estaremos todos aqui juntos, com a vinda, inclusive, do pastor Frank, professor do seminário, que estará, então, na nossa aula inaugural, então, na próxima semana. E aí, no dia 13 já, você vai ficar conhecendo quais são as classes. Dia 13 a gente já dividiu e seguimos firmes aí no segundo semestre, tá bom? Então, nessa nova sessão aqui do Sermão do Monte, porque a primeira, olhando lá para o capítulo 5, nós olhamos para os versículos 13 a 12, que é aqueles versículos que contêm as bem-aventuranças. Então, ali nós temos essa primeira sessão, que descreve como que o crente é uma descrição sobre o crente, nos versículos 13 a 12, não é que um tem uma coisa, o outro tem outra coisa, mas o cristão, ele aquilo ali descreve o cristão, tá bom? Dos versículos 13 a 12. A segunda divisão aponta para a reação do cristão diante desse mundo. Nós também vimos lá no início do ano, né, como que o mundo, como que o cristão reage, e como que o mundo também, né, diante disso, versículos 13 a 16, dos versos, no capítulo 5, dos versos 17 até o 48, nós vimos também, então, a relação entre o crente e a lei de Deus, que basicamente foi todo esse mês de julho, onde a gente pôde olhar a ideia, né, da relação entre o crente e a lei do Senhor. E agora, no capítulo 6, nós somos expostos à realidade, mais uma vez, da vida do crente, e a gente precisa reforçar, que está sempre na presença de Deus, que está sempre na presença de Deus. Então, tudo o que nós fazemos é feito sempre diante da face de Deus, a gente precisa entender isso. E essa sessão, ela pode ser dividida em duas ênfases, e nós vamos olhar para uma dessas ênfases, tá bom? Então, a primeira divisão dá ênfase ao nosso relacionamento com o Senhor. Trata-se do modo como nós lidamos com essa, e eu vou botar entre aspas, né, com essa vida religiosa, digamos assim. Mas claro que eu já fiz a ressalva que nós estamos sempre diante da face do Senhor. Não é só agora, na IBD e no culto logo mais à noite, do qual você não deve faltar. Então, nós sabemos que nós não podemos dividir a vida. Tudo o que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. E uma divisão naquela ideia do sagrado e do profano, ela é errada. E a gente precisa falar sobre isso para ter esta consciência, para conseguirmos descobrir em que áreas da vida a gente fica agindo com essa divisão, como se isso não tivesse a ver com as coisas de Deus, como aqui eu não preciso de ninguém vindo meter o dedo na minha vida, né? Todas as vidas e todas as áreas
tudo pertence ao Senhor. Então, essa divisão de sagrado e profano pode nos levar por um caminho de religiosidade legalista. Então, mas aqui a ênfase seria então, nessa primeira ênfase, no sentido de como que nós nutrimos a nossa alma, a nossa adoração, desenvolvemos uma vida de piedade. E aí no capítulo 6, nós podemos olhar para isso do versículo 1 até o versículo 18. Primeira ênfase. A partir do verso 19 do capítulo 6, até o final do capítulo, então a ênfase estaria no fato de que o crente ele deve interagir com as imposições desse mundo. De qualquer forma, tanto os aspectos que nós poderíamos assim categorizar como sendo parte dessa expressão religiosa, quanto os aspectos do cotidiano prático, são, no fim das contas, relacionados. Então, mais uma vez, só para dizer, não existe divisão na vida do cristão. Então, como você trabalha, como você cria os seus filhos, como que você se relaciona com seu marido e com sua esposa em todas as esferas, inclusive sexualmente, como que você, solteiro, lida com a sua sexualidade, como que você escolhe o curso que você vai cursar, a profissão que você vai ter, como que você decide em quem você vai votar, por exemplo, também, toda a área, tudo que existe nesse mundo, não existe uma divisão entre o que o crente professa crer e a prática. Então, o nosso relacionamento de intimidade com o Senhor imprime em nossas vidas os valores do reino. A consequência é a coerência de uma vida cristã que vive o que prega e que prega o que vive. Mas adivinha você, eu e você vamos passar a vida correndo atrás desta coerência. Trata-se disso, no fim das contas, o processo de santificação. É você saber o caminho que deve trilhar e correr atrás daquele caminho. E aí você descobre mais alguma coisa, e aí você continua correndo. E assim, Deus, na sua graça, a cada passo Ele vai nos mostrando algo a mais, vai nos dando a capacidade de enxergar um pouquinho a mais. Isso também é fruto da sua misericórdia, eu diria, porque se o Senhor resolvesse revelar tudo aquilo que precisa ser transformado nas nossas vidas de uma única vez, acho que eu e você, nós não suportaríamos. Tamanha é a obra de santificação que o Espírito de Deus deve promover em nós. Então o Senhor, na sua graça, Ele vai nos dando assim, opa, peraí, agora desperta a criatura para isso daqui, entenda, E aí daí que vai vindo a maturidade, para às vezes até olhar para uma determinada questão que antes era banal e agora olhar e falar, eu não acredito que eu tinha essa postura, eu não acredito que eu vivia desse jeito, Então, dito isso, que a consequência é uma vida coerente, quando a gente consegue entender que não existe uma divisão entre sagrado e profano na vida do crente, o texto de hoje ele nos conduz para a primeira dessas ênfases mencionadas aqui. O Senhor Jesus, Ele deseja que os seus discípulos vivam em verdade. Então, a religião do cristão é não hipócrita, mas real. Então, vamos ler juntos, irmãos. Primeiro nós vamos ler os primeiros 6 versículos, de Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 6, e depois nós vamos pular e vamos ler os versos 16 a 18. Nós vamos fazer esse recorte do texto. Aí, numa outra ocasião, nós vamos olhar para os aspectos da oração do Pai Nosso. Nós vamos pular aí, Vamos fazer esse recorte no texto. Então, vamos ler. A parte mais importante da nossa escola bíblica está agora. Nós vamos ler a palavra. Diz assim, Mateus 6, verso 1 até o verso 6 primeiro. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola,
ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E aí agora vá lá para o versículo 16 do mesmo capítulo. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. É legal que vocês notaram as repetições desse texto, né? O Senhor que vê em secreto, o Pai que vê em secreto, é das repetições que nós temos aqui, né? Interessante, o nosso Deus, Ele vê em secreto. Daí talvez mais uma base para a gente dizer, não existe vida dividida. É de uma tolice grande você achar que quando vai para a academia o Senhor não está lá, que quando você vai ao banheiro o Senhor se ausentou, né? É tolice completa, mas nós agimos assim, porque o que mais nos conduz à frieza de acessar pornografia, senão esta percepção de que agora Deus não está presente e não está vendo o que você está fazendo naquele exato momento, senão essa vida dividida, essa cosmovisão que acaba regendo as nossas atitudes, né? Então, quando a gente fala disso, nenhum de nós aqui consegue escapar. Em maior ou menor grau, nós vivemos uma vida dividida na nosso íntimo, no sentido da compreensão, né? Mas esse Deus Pai que vem em secreto, Ele nos prova, eu estou em todo lugar. Estou em todo lugar. O objetivo não é ser uma pregação, né, irmãos? Então vocês podem interagir, vocês podem conversar, vocês podem colocar aquilo que... dúvidas, questionamentos, colocações são sempre bem-vindas. No capítulo 5, versículo 20, nós lemos: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então a justiça do cristão deve exceder a dos escribas e fariseus, homens que conheciam as escrituras e que, claro, faziam ali as suas explicações a respeito da lei, né? E até aqui Jesus vem de fato contrastando o ensino equivocado desses homens. Lembra que ele até falava, vocês ouviram o que foi dito, nós vimos, né, durante todo esse mês. Eu, porém, vos digo, vocês ouviram o que foi dito por quem? Por esses fariseus que interpretavam a lei de uma maneira distorcida, né? Então o que foi dito, Jesus não está então dizendo assim, olha, vamos deixar a lei de lado, olha, o que foi dito foi a lei, e essa lei não presta mais, agora eu vou dizer uma outra coisa. Não, ele está dizendo, vocês ouviram o que foi dito, e o que foi dito por quem? Por esses fariseus que interpretaram a lei errado, que ensinaram errado, eu porém vos digo, e agora eu vou dar para vocês a verdadeira interpretação da lei. Nós já vimos isso nas outras aulas aí, como Jesus faz o resgate, ele que é o intérprete magnífico, né, da palavra. Então ele fala, eu porém vos digo, e ele dá a verdadeira interpretação do que o texto queria dizer, né? Então,
Jesus ele vem contrastando o ensino equivocado desses homens, que era baseado na tradição rabínica, né? E como todo ensino repercute de alguma prática, em alguma prática, na verdade, o texto de hoje ele vai destacar que essa noção de exceder a justiça se aplica de forma muito prática às ações religiosas e relacionadas portanto, à vida piedosa ali. Então, nos versos 1 a 18, Jesus está contrastando a verdadeira religião com o que esses mestres da lei estavam praticando. Então, no versículo 1 do capítulo 6, nós lemos, né? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Esse versículo, ele é uma espécie de introdução à mensagem dos versos 2 até o 18. E aqui há o princípio geral, então, que deve governar a vida do crente. Ele deve exercer a justiça, ou seja, ele deve exercer um viver piedoso que glorifica a Deus e não a si mesmo. Então, basicamente é isso. Então, essa prática religiosa diz respeito a glorificar o nome de Deus. E aí Jesus, ele dá 3 ilustrações para aplicar essa verdade, para exortar a respeito desta verdade. Ele dá 3 ilustrações. Esmolas, ele fala sobre esmolas, ele fala sobre oração, e ele fala sobre o que mais? Sobre jejum. Então ele dá 3 ilustrações que vão exemplificar este princípio geral que já está estabelecido aqui no versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, de exercer essa vida piedosa apenas por aparência, com o fim de serem vistos. Vou dizer como é que vocês fazem isso. Vou só dar 3 ilustrações para vocês, a respeito das esmolas, da oração e do jejum. Então, na medida em que o Senhor, ele revela que há um jeito certo e um jeito errado de vivenciar cada uma dessas práticas, ele vai exemplificando, então, qual que é o princípio que deve reger a vida de um cristão. Então, basicamente, ao Senhor interessa a prática piedosa, reverente, que procede de um coração com uma motivação correta. No fim, a gente está falando aqui de motivações, uma motivação correta. Então, para o judeu, a expressão da vida religiosa se firmava especialmente nesses 3 pilares. Então, o judeu, ele dava ênfase então, vida religiosa, vida piedosa para o judeu, dar esmolas, oração e jejum são os 3 pilares. Jesus também não está pegando essas ilustrações da cartola. Ele sabe muito bem por onde circula o coração do povo a quem ele está ministrando ali. Então Jesus, ele não critica essas atitudes em si. Percebe? Ele não está dizendo que é algo errado, né? Tanto que ele contrasta, ele faz um contraste mais uma vez, entre o quê? As ações do hipócrita com as ações do justo. Então, diante dessas mesmas atitudes, então ele não está dizendo que isso aqui tem que ser deixado de lado, né? Então, existe o exercício da justiça e o exercício da hipocrisia. O hipócrita, ele faz o que ele faz com o fim de ser visto, com o fim de, aí nós vemos isso no versículo 1, versículo 5, né? Para ser glorificado pelos homens, esse é o propósito, para parecer aos homens. Em cada uma das ilustrações, Jesus está querendo combater essa falsa modéstia, essa hipocrisia. O justo, ao contrário, ele corre na direção contrária, não diante dos homens, não tocando trombeta, mas em secreto, com o fim de não parecer. Talvez
é claro que a gente não consegue evitar, por exemplo, as consequências das nossas ações de piedade. Mas que os outros, então, como já acredito, em Provérbios, né, se eu não estou enganado, já vai nos apontar para isso, né? Que seja a boca de outros que nos exaltem, não a nossa mesma, né? Que se escute falar a nosso respeito, mas que não seja a gente tentando fazer essa promoção, né? Então, o justo corre numa direção contrária. Avaliar o nosso coração, a motivação do nosso coração diante dessas questões não é uma tarefa fácil, porque talvez a gente poderia aqui alencar outras ilustrações, que não a oração, que não o jejum, que não a esmola, que outras coisas nós podemos fazer que podem no fim das contas estar resultando em glória para nós e não para o nosso Deus, né? Então, não é fácil avaliar o coração, isso porque nós vamos nos deparar com um reflexo no espelho ali que revela o nosso caráter, que nós preferimos não encarar de frente. Qual é? Eu e você, nós temos um desejo. Nosso coração, desesperadamente corrupto, ele tem um desejo. O desejo de ser louvado. O desejo de ser reconhecido pelos que nos cercam. Pelos que nos cercam. E é daí que coisas boas se tornam trapos de imundícia diante do nosso Deus. Porque nós podemos corromper exatamente tudo. Desde a mulher que vai preparar o almoço, que não recebe o elogio dos seus filhos e do seu marido, e portanto já estraga o domingo, porque não fez para honrar e glorificar, né? E se veio uma crítica, então aí que a casa cai, né? Porque na verdade tudo estava se movendo para que aquela atitude, né, girasse em torno do reconhecimento. O desejo de ser louvado precisa ser combatido, porque há espaço para apenas uma pessoa ser louvada e adorada, né, engrandecida. Então, basicamente, a nossa natureza pecaminosa, ela anseia pelo louvor dos homens, mais do que ser agraciado pelo louvor que vem somente de Deus. Então, a ação que visa exaltar quem a faz, perde o valor diante de Deus. Então, no entanto, existe uma motivação legítima, uma motivação correta, que está revelada no nosso texto. Não é errado almejar o galardão, né, a recompensa, não é errado, mas a recompensa que vem do Senhor, porque uma outra repetição no texto que nós vemos, eles já receberam a recompensa, eles já receberam o louvor, eles já receberam a estima, eles já receberam. Verso 1, não exerça a vossa justiça diante dos homens, de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então não é errado almejar, mas aí sim temos que reorganizar as motivações do nosso coração para almejarmos a coisa correta, né? A glória do nosso Deus. Versos 4, 6 e 18, teu pai que vem em secreto, o que ele vai fazer? Te recompensará. Mais uma vez, então, a ideia de recompensa, ela não é errada, né? Não é pecado receber a recompensa que vem do Senhor. Ele é um Deus, o nosso Deus é um Deus bondoso, misericordioso, cuidador, amoroso. E o texto fala, né, teu pai que vem em secreto, pai, papai, Abba Pai. Nós nos esquecemos desse Deus quando a nossa expressão religiosa se torna mais importante. Eu até estava conversando com o Carlos ontem um pouquinho sobre isso. Eu estou lendo um livro que recomendo a leitura para os irmãos, se chama Manso e Humilde. Eu começo a ler esse livro pensando assim, não, eu preciso ser manso e humilde. E aí o livro te surpreende, porque ele começa a falar sobre Jesus Cristo, não fala sobre você. A gente já vai para os livros querendo dizer, eu. Peraí que eu vou falar de Jesus.
E Jesus, ele fala que ele tem esse coração, eu tenho um coração, meu coração é manso e humilde. Gente, o coração de Jesus é lindo e maravilhoso. Quando tu começa a parar para pensar mais objetivamente sobre quem é Jesus Cristo, né? Então ele se achega mesmo aos miseráveis pecadores, diferentemente de nós, que por termos às vezes até uma boa teologia, desprezamos quem não tem. Sentamos do outro lado, não vamos no mesmo churrasco. Não. E aí tem uma frase ali que ele fala assim: alguns estão amando mais a teologia do que a igreja local. Alguns estão amando mais a teologia do que a igreja local. É claro que não estou desprezando a teologia. Conhecer as escrituras, né, irmãos? Ler a Bíblia, isso é teologia. Tá bom? Se você faz o teu devocional, se você está refletindo sobre a Bíblia, sobre quem é Deus, sobre o que Ele pede para você, você está fazendo teologia nesse momento, tá? E daí que talvez aqui a gente pudesse trazer, ampliar essas ilustrações, para não pensar apenas em jejum, oração e esmolas, mas pensar nesse exemplo que eu também estou tentando trazer aqui, de entender como é que Jesus age, porque nós temos que imitar a conduta dele no trato com os nossos irmãos em Cristo. Nós somos muito arrogantes e cheios de nós mesmos, quando não queremos ouvir o conselho certo que vem do irmão, que está abrindo a Bíblia e te apontando a Bíblia, né? E daí que se estrutura esse desejo de ser louvado. Nos consideramos superiores aos nossos irmãos em Cristo, né? E temos que provar que sabemos, e temos que provar que fazemos, e temos que provar. É claro, irmãos, que quando eu estou dizendo, você não pode faltar num culto, e aí no segundo semestre nós vamos começar a estudar, uma das matérias será a ideia da teologia do culto. Não é só para alegrar o coração do pastor Pedro, ou para... Não diz respeito a isso, embora certamente um coração pastoral se entristece, o teu também deveria, né? Não se trata disso, se trata de ter uma convicção, ou só de aparentar, né? Então agora, não, mas é de entender o que é o culto, o que é o valor de culto, quem está sendo adorado, por que ele pediu isso, da forma que ele pediu, por que eu não posso fazer isso em casa, comendo pipoca enquanto assisto pela internet, por que eu tenho que estar lá presencial, né? Isso diz respeito, não é ao mero parecer alguma coisa, existem questões mais profundas que diz respeito à obediência ao Senhor, a maneira como Ele decidiu que Ele deveria ser adorado pela sua igreja, que inclusive serve de testemunho, inclusive para esse mundo ímpio, né? O crente, ele deve se mover com os olhos na eternidade, movido por valores que divergem dos valores desse mundo, considerando que a natureza, então, da recompensa divina, ela vai ser diferente da recompensa dos homens, porque a gente está voltando aqui na ideia de que esperar essa recompensa que vem do Senhor não é errado, Ele nos recompensa de uma maneira distinta. Então o que eu estou tentando dizer aqui é que existe uma motivação legítima para as ações do cristão que tem a ver com a glória de Deus, e Ele é glorificado quando nós olhamos para as suas promessas e ansiamos em recebê-las. Então acho que quando a gente, no nosso coração, anseia pelo retorno de Cristo, Deus está sendo glorificado, mas também nas outras promessas, das outras pequenas promessas que nós já podemos desfrutar agora, ansiar por elas, clamar por elas, glorifica o nome de Deus. O contraste que nós percebemos então com as atitudes do hipócrita, que já receberam a recompensa, deve nos conduzir a um questionamento pessoal. Por que nós insistimos em receber a recompensa que vem dos homens? Por que nós insistimos nisso, né? Será que a recompensa daquele que vê em secreto não nos é suficiente? Uma outra pergunta que a gente pode fazer. Por que nós sempre queremos mais? O Marcos esse dia estava com uma camiseta, né?
Cristo é suficiente. Era isso, né? Jesus é suficiente, né? É isso, irmãos. Jesus é suficiente. Nós queremos, por que queremos sempre mais? Por que agimos como meninos carentes de atenção, querendo o aplauso, querendo a honra, querendo que sempre tem alguém correndo atrás de você? E olha que às vezes Deus manda pessoas. E aí, como é que você está? Estou orando por você, tem algum pedido de oração? Vamos marcar, vamos comer alguma coisa? Eu sei porque eu mesmo tenho feito isso, buscado fazer isso. É claro que o ciclo demora, né? Ele vai, é um ciclo. Aí o reloginho vai lá, aí bate em você de novo, aí vai. Mas isso deveria ser entre nós, essa motivação, né? Mas meninos carentes de atenção, querendo aplauso, querendo a honra, querendo sempre alguém ali. As 3 ilustrações mencionadas por Jesus apontam para esse desvio. Versículo 2: quando, pois, deres esmolas, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, ao dar a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. A esmola era a primeira aí na lista das boas obras. Então o judeu a encarava como o mais sagrado aí de todos os deveres religiosos. Mas a maneira errada de se dar esmola é fazendo propaganda a respeito. A gente já falou aqui sobre isso, e hoje com as redes sociais a gente vê isso acontecendo, né? Tem gente ganhando dinheiro por dar esmola para os outros. É até emocionante os vídeos. Tem uns vídeos que tem musiquinha, fundo musical, a gente chora mesmo diante da realidade de um cara. Não lembro o nome dele, mas ele tem um que faz isso muito bem. Aí ele ajuda a pessoa, tá? Compra toda a cesta de bala da criatura ali naquela hora, né? E ele grava e ele ganha dinheiro com isso, porque todo mundo vê, né? Então tem gente que faz isso com o apoio das redes sociais nos nossos dias. Tocar trombeta diante de si é isso, é a metáfora do tornar público. E nós conseguimos fazer isso de uma forma muito sutil, não só com a esmola, mas com as coisas que a gente faz. A gente sutilmente, às vezes, lança uma frasezinha que faz a pessoa perceber. Ah, é? Quer dizer que você orou mesmo sobre essa questão que Deus acabou de responder? Então parece que a gente, nosso coração, meu Deus, Keila. O pecado do orgulho, né, ele deveria ser levado mais a sério por cada um de nós. Inclusive lembrei agora, né, que se você conhece alguém que está precisando de cestas básicas, inclusive a nossa igreja está cheia de cesta básica ali. Então, para não estragar esses alimentos, né, você dá um anúncio aí, anuncia aí, porque senão vai ficando velho demais. Daqui a pouco está ali velho, daí não adianta, né? Então,
Se você conhece alguém, pode entrar em contato com a secretaria, tá bom? Para a gente conseguir administrar isso. Mas fato que o anúncio das nossas boas obras, ele pode ser bem sutil. Eu diria que aqui não está, o texto ele não está preocupado em nos fazer, em dizer para nós que dar esmola é algo correto. Ele está simplesmente dizendo assim, essa era uma prática dos judeus, que eles tinham como uma autoestima elencado ali, isso aqui é o ápice da boa obra. Com isso a gente não está dizendo, viu, já que Jesus falou de esmolas aqui, está valendo, mas se você for fazer isso, faça de uma forma que não é para buscar glória para você. No nosso contexto hoje em dia, né, é complicado. Pessoas vêm pedir dinheiro aqui na igreja toda hora. A gente precisa ter o discernimento de como vai fazer isso, né? De como que vai ajudar, de como que não vai. Então a gente já tem um pressuposto, nós não vamos entregar dinheiro para ninguém. Então vem aqui durante a semana para a gente conversar mais, para a gente conhecer. E geralmente as pessoas não retornam, não voltam, porque eu acredito assim. Mas eu também entendo que a gente precisa estar sensível, que eu vou dizer assim, a voz do Espírito Santo, que é aquilo que às vezes você sabe, que você sente ali naquele momento, e aí você tem que fazer aquilo que o teu coração ali diante de Deus, né? Mas é claro que a gente também tem que ter consciência, muitas vezes você pode estar promovendo a drogadição, está promovendo ali um estilo de vida de rua na pessoa, né? Então é difícil de discernir esse esquema, né? Talvez o melhor que a gente pode fazer para a pessoa deveria ser o princípio. Se eu conseguir tirar ela das ruas, é melhor do que eu só dar dinheiro, né? Eventualmente a gente até conseguiu, me lembro, a gente tem orado pelo Fernando, não sei se vocês lembram do Fernando. Ele aceitou ir lá para a Missão Vida, ele está lá na Missão Vida, né? Então é tão bom quando você também tem os meios. Eu diria que assim, nós apoiarmos a Missão Vida é um bom caminho, uma missão que trabalha com homens moradores de rua, de forma objetiva, né? Então, mas não é fácil de discernir, né? Mas enfim, o irmão... Bom, irmãos, o que Jesus está querendo enfatizar aqui é que, ao fazer isso, né, agora, o como nós vamos fazer isso, a gente pode ter estratégias como igreja. Eu diria que apoiar a Missão Vida é uma estratégia da igreja oficial, né, ainda que é simbólico o nosso auxílio. Eu sei que às vezes dá uma entrada ou outra avulsa, né, mas o nosso auxílio ainda é simbólico como igreja para a Missão Vida, mas já é alguma coisa, né? Podemos fazer muito mais, podemos nos organizar para como melhor distribuir essas cestas básicas, mas o propósito da igreja certamente não é a implementação de uma justiça social. Nós não somos uma ONG e o nosso papel neste mundo não é acabar com a fome no mundo, por exemplo, né? Mas proclamando o Evangelho e aí cuidando dos domésticos da fé, esse braço se estende sim para aquele necessitado, e aí eu diria que a gente tem que ter uma boa estratégia para fazer um filtro, e aí e daí eu acho que o vínculo com a Missão Vida pode nos ajudar ainda a crescer um pouco, a pensar a respeito disso, mas o propósito tem que ser sempre
não perder o propósito do que é ser igreja, do que é a missão da igreja, na verdade é essa, né? Mas a ênfase aqui está muito mais no, quando você for fazer isso, faça visando glorificar o nome de Deus. Talvez aí então essa ação completa. Mas geralmente a gente encontra pessoas que não querem essa ajuda completa. Elas querem o dinheiro para fazer o que elas querem naquele momento. Quando você propõe um pouquinho a mais, não posso, não vai dar, é difícil, mas então vai lá trabalhar, mas será? Então assim, nem todo mundo quer essa ajuda, da maneira como talvez a gente possa crescer, né? Então, esse motivo de vanglória, irmãos, ele pode ser sutil, né? Até quando a gente está relatando coisas boas, né? Relatórios, por exemplo, de uma viagem missionária pode estar disfarçado em vanglória. Fizemos e acontecemos e aquilo outro. Embora é importante que a gente saiba o que os nossos missionários estão fazendo e a gente se alegra com a resposta de oração, né? Então, nossas atitudes motivadas pelo anseio de reconhecimento é aqui o ponto do que Jesus está combatendo aqui, né? Então, é claro que nós vamos ter recompensas, de alguma forma, mas nenhuma delas vai se comparar às recompensas que vêm do Senhor. Então, uma maneira de verificar a saúde do seu coração com relação a isso é perceber as suas atitudes e reações. Se você... E aí uma pergunta que eu julguei interessante para trazer para todos nós. Se você tiver certeza de que ninguém, absolutamente ninguém, fosse tomar conhecimento da sua generosidade, você ainda assim faria? Ninguém vai ficar sabendo. Ninguém. Você ainda assim faria? Talvez é uma boa pergunta para a gente fazer, para sondar o nosso coração com relação às motivações. Então, eu até já contei para os irmãos também isso, né? Uma vez eu fui pagar uma mensalidade do seminário, quando eu cheguei lá já tinham pago. Eu falei, quem foi? A pessoa, eu não sei até hoje quem foi. Ela não se identificou. Eu nunca fiquei sabendo quem pagou uma mensalidade inteirinha. Inclusive você pode também, se quiser, se tornar um parceiro do nosso seminário, inclusive mensalmente. R$30, ou com o que você quiser, você pode. Esses tempos eu botei o link também nas nossas redes sociais, mas se você quiser o link, o nosso seminário também carece de ofertas, né? Então, mas essa é uma pergunta boa para a gente sondar o nosso coração. Qual que é a sua atitude se ninguém tomar conhecimento da sua ação generosa? Então esteja atento às suas ações, mas também às suas reações. Se você não é elogiado, se você não é agradecido, se você não é honrado, você fica insatisfeito, fica tristemente frustrado. É difícil responder com um não absoluto a essas perguntas, né? Isso provavelmente indica que nós temos agido para a nossa glória e não a de Deus. Barclay, ele vai dizer: não ajuda para que os pobres vejam aliviada a sua miséria, mas para gratificar a sua vaidade e seu próprio sentido de poder. Qual que é a maneira certa de agir? Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, que luta interior cada um de nós trava contra o orgulho de nós mesmos, em várias esferas, né? Nós esquecemos que se há alguma coisa boa em nós, procede dele, que ele é bom e ele é justo. Então, cuidado para não criar aí um arquivo nas suas memórias das boas obras que você realiza, porque talvez este arquivo vai tentá-lo a recorrer a ele como uma forma de justificar o seu mau procedimento em outras áreas. É como se você pensasse: eu não sou tão mal assim, olha o que eu já fiz pelo fulano, olha a minha diligência nisso. Então isso aqui, comparado com aquele dali, não é nada. Eu estou bem na fita com Deus. Cuidado. Além da possibilidade do orgulho, então, orientando esses pensamentos. Então, deixe Deus anotar as suas realizações. Ele vê tudo.
e Ele registra tudo, e Ele dá a recompensa aos que assim procedem. O nosso alvo é que todas as nossas atitudes visem exclusivamente agradar ao nosso Deus. A glória é dada somente a Ele. E aqui uma verdade que a gente precisa destacar, né? Deus Pai vê em secreto. Ele vê e considera as nossas motivações. E no último dia, nós haveremos de receber das mãos dele a recompensa que realmente importa, meus irmãos. A recompensa que realmente importa. A segunda ilustração que ele fala é sobre a oração. A oração também, nessa mesma perspectiva, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças para serem vistos. Vai em secreto e ora com teu pai. Ele não está condenando aqui a oração comunitária no culto, que é necessária, que é importante. Um culto precisa ter oração. Então, o princípio geral em torno da oração aqui diz respeito a um relacionamento real com Deus e não hipócrita e autocentrado também. Então, os hipócritas, eles agiam em torno da oração, demonstrando ali uma maneira errada de orar, em contraste com a maneira piedosa. Então, nota que Jesus está dizendo que os hipócritas gostam de orar. Olha que interessante, eles gostam de orar. Mas onde? Para que todo mundo veja, né? Esse gostar está distorcido, porque tem por objetivo ser visto pelos homens. Com isso, irmãos, eu não estou dizendo que agora é assim, que ninguém tenha que ver nenhum fruto na nossa vida. Nós vamos reconhecer as pessoas pelos frutos, não confunda as coisas. Sabe aquela, não vai sair daqui hoje falando assim, viu, eu não tenho que provar nada para ninguém, então eu não apareço na igreja uma vez por semestre e está tudo certo. Porque eu não tenho que provar nada para ninguém, porque Jesus, inclusive, me exorta. Não é isso que a gente não está dizendo isso aqui. Não vai tirar essa conclusão precipitada para satisfazer mais uma vez os anseios do teu próprio coração, para continuar vivendo uma vida de desonra a Deus e de não compromisso com a igreja local, com os teus irmãos em Cristo, que devem estar acima da teologia. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, não estou desprezando o estudo aqui. Mas há uma repreensão também para a galera que orava nas praças, né? Esses homens aqui, eles evidenciavam, queriam evidenciar tanto assim esse anseio piedoso, que é assim: eu amo tanto a Deus que eu não consegui nem me aguentar antes de chegar no templo ali. Eu já orei aqui pelo meio do caminho. Tamanha a minha piedade. Então, até no meio do caminho eles paravam e começavam a orar ali, com essa coisa de querer demonstrar algo para as pessoas, né? Então, ao fechar a porta do seu quarto e ficar ali algum tempo de oração, primeiro, qual foi a última vez que você fez isso? Sozinho. De ir lá para o quarto, falar: família, com licença, não me interrompam. Talvez aí já comece por aí, né? Mas o que vem à sua mente em relação aos que sabem que você está ali, né? Trancado no seu quarto em atitude de oração, né? Claro que talvez a gente vai ter que avisar: não me interrompa agora, mas que não seja para mostrar para todo mundo: eu sou alguém mais espiritual, então por favor, vocês pecadores, não me interrompam agora do meu tempo maravilhoso com Deus, né? Então, estou tentando, irmãos, apontar aqui para algumas ideias de como que você pode sondar o seu próprio coração em relação às suas motivações, né? Dentro das ilustrações que Jesus está mostrando, porque o X da questão já foi dado desde o início aqui, né? Nós temos que nos mover para glorificar a Deus e não a nós mesmos. Então, o que está em jogo não é aqui nessa parte da oração o local em que você ora, não é isso, e tampouco está se condenando a oração congregacional, mas a motivação do coração em querer aparentar uma espiritualidade, para inglês ver, né? Então, quase que para atingir um status diante dos meros mortais aí. Então, quando a maior preocupação na hora de orar se torna você mesmo, tem algo muito errado aí. Essa necessidade então de sermos reconhecidos como homens piedosos, através dessa ostentação pública, desprezando de fato o que é um coração humilde, dedicado a Deus, né? Essa é a questão aqui. E essa é a característica de alguém
que agem na hipocrisia. A terceira ilustração fala do jejum, algo que é negligenciado por nós, né? Com mais força, vamos dizer assim. Talvez por não entendermos muito bem como é que se dá, mas certamente é um tempo reservado para negarmos a nossa carne ali e aquela necessidade básica, como que apontando para você, Senhor, é mais importante, né? E eu quero então dedicar esse tempo com minha mente e com o meu corpo voltado totalmente para Ti nesse momento, né? E nos lembrando da nossa total dependência de Deus, né? Mas a prática religiosa, ela é apresentada aqui como que pautada pelo orgulho e pela ostentação espiritual, mais uma vez. Então, os hipócritas queriam aparentar tristeza por seus pecados e eles se mostravam então escabelados, sujos, para que assim, o que aconteceu? Estou em jejum hoje, porque estou em contrição aqui, né? Estou buscando, tentando então mostrar essa abnegação em favor de uma causa nobre e piedosa, né? Procuravam chamar a atenção para serem questionados e assim terem a oportunidade de declarar que estavam no exercício pleno da piedade por meio do jejum. Então desejavam mais uma vez ser vistos por aqueles que, como aqueles que abriam mão dos seus desejos para um viver santo. Então o texto ele também não pretende definir aqui para a gente ou dar propósitos do jejum, não é esse o propósito, mas os ouvintes de Jesus, inclusive eles já estavam familiarizados com essa prática, né, com a prática do jejum. Então nós sabemos que o jejum ele sempre foi praticado em momentos de grandes decisões, por exemplo, em momentos de tristeza também foi praticado, de arrependimento, né, sempre acompanhado de oração. Então não é um momento que você, vou fazer jejum, aí naquele dia você simplesmente vai trabalhar, vai para a academia, vai fazer toda a coisa, mas só não comeu. Aí isso aí é o jejum intermitente que a galera faz aí, não é um jejum espiritual. Quando você se propor a fazer isso, eu indicaria que, de preferência, que seja num dia que você possa dedicar tempo para orar, ler a Bíblia, de preferência afastadinho, para você digerir o alimento que vem do Senhor, né? Então não adianta, não é o propósito você só, e aí ainda passa na mente dos gordinhos, né? Vou perder uns quilinhos aqui nessa história, vamos fazer um jejum, já vou perder uns quilinhos aqui, aí corrompeu tudo mesmo. Então o objetivo aqui, irmãos, é a verdadeira contrição relacionada ao arrependimento dos nossos pecados. Esther convoca toda a nação a fazer um jejum, então não é errado, eu acho que não é errado convocarmos jejum e oração por nossa nação, por nossa igreja, para estarmos buscando o direcionamento que vem do Senhor, não é errado, né? Mas isso não pode ser desassociado da reverência, da contrição. E também jejum não é uma moeda de troca com Deus, também isso é importante ficar claro, né? Jejum não é para obter um favor automático de Deus, ele não se torna nosso um devedor porque você fez um jejum, né? Abster-se dos alimentos e da água com a motivação correta não serve para nada diante de Deus. Há quem também vai criando categorias de jejum aí, né? Ok, né? Mas eu entendo o jejum como sendo você abster-se dos alimentos e não do Facebook, fazer um jejum de Facebook. Acho que a motivação para você se concentrar, ok, mas jejum propriamente tem a ver com a abstenção dos alimentos que você deve fazer de forma moderada. Não me vai cair no hospital, porque você nunca fez um jejum, vai passar agora um dia inteiro sem comer, daqui a pouco faça de forma moderada, né? Os que buscam a prática do jejum com o fim de parecer aos homens, então eles são exortados por Jesus. Os que praticam jejum devem agir normalmente, né? Então, no sentido de não aparentar, né? Nesses três exemplos, então, irmãos, o que a gente tem? Desejo de agradar a homens, parece que está norteando a decisão daqueles que agem de forma hipócrita aqui. Deus requer dos seus filhos a negação da sua carne, através da mortificação, e no caso, então, uma vida piedosa,
que revela um verdadeiro relacionamento com Deus vivo, só se torna consistente se o nosso principal desejo for agradar a Deus e não agradar a homens. Então convém que ele cresça, que eu e você diminua. Eu diria que aqui a gente tem a principal exortação de nos tornarmos parecidos com Jesus, que é manso e humilde, né, que é humilde por natureza. E aí no nosso relacionamento com o próprio Deus e com os nossos irmãos, assumir essa postura, né, de dar honra e glória ao Senhor e não querer honra e glória. É daí que vem todas as nossas brigas, todas as nossas picuinhas de um coração orgulhoso, que quer mais honra e ser amado e idolatrado do que amar e adorar o único Deus, e amar a Deus e amar o outro. Muda essa chave e você vai ver uma grande transformação. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e nós vamos ver uma grande revolução de cuidado, de amor, de reverência. Uma igreja que tem satisfação em estar reunida, porque porque quando se reúne, não vem como um espectador. Um espectador, ele vem com seu caderninho, e aí ele sai com as suas anotações. Louvor 7, pregação 4, banco 2. Você tem tratado a igreja desse jeito? Se julgando superior aos teus irmãos, ou até inferior, porque o problema do orgulho é o mesmo, tanto para um quanto para outro, porque um acha superior, e o outro ficou triste, porque queria ser como o outro, mas ainda como não é, ele fica triste. O orgulho regendo as duas vidas, um porque acha que é, e o outro porque queria ser e não é, e aí o orgulho regendo os relacionamentos. Que a mensagem do Sermão do Monte venha ministrar os nossos corações, irmãos, nos conduzindo a um coração mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, que é manso e humilde, que busca amar a igreja com esse amor que vem do Senhor, não para aparentar para ninguém, que é tão difícil para nós. Então abra mão de você mesmo e você vai conseguir ver a beleza que Jesus consegue ver, onde você não vê nada. Jesus, porque comprou esta igreja com seu próprio sangue, ele vê e ele está fazendo. Se cada um entender o seu papel e se levantar como um farol, visando apontar para a glória de Jesus, quão diferente seremos. E isso é possível. É possível a partir de agora, nesse exato segundo. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é simples, que é direta e objetiva. E hoje o Senhor nos convocou a olhar para esse texto e entender que a motivação do nosso coração em tudo que fazemos deve ser Te glorificar e Te exaltar, e não buscar honra para si mesmo, vanglória dos homens, uma recompensa aqui e agora, que no fim das contas se esvai, não se compara ao que o Senhor tem para nos oferecer. Ó Deus, muda o meu jeito de ver e perceber a Tua igreja, os meus irmãos em Cristo, a mim mesmo. Tem misericórdia. E eu peço mesmo pelos meus irmãos, estes que o Senhor trouxe aqui esta manhã especificamente, mas também todos aqueles que por uma razão ou outra não vieram, escolheram ficar em casa, tomaram essa decisão. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nos dá este coração humilde, que tudo que a gente venha fazer aqui, nesta igreja, ou no trabalho, na academia, onde o Senhor nos colocar, que a motivação do nosso coração seja apontar para o Senhor.
Por favor, Deus, nos ajude. Nos ajude. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor se revela a nós como manso e humilde. Como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é maravilhoso. Quero só agradecer ao Senhor por isso. Pedir perdão pelos meus pecados. Que o Senhor nos conduza, cada um aqui, a arrependimento profundo e genuíno em relação ao que nós falamos aqui nesta manhã. Por favor, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos.